Quem é que estava na casa 58 quando o assassino da Marielle pediu para entrar no condomínio? Quem que estava? Essa é a pergunta que não quer calar e vai ficar conhecido, espero que não por muito tempo, porque eu espero que seja resolvido esse mistério, mas vai ser conhecido como o mistério da casa 58. Eu já vou falar disso, mas se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal caso não seja inscrito, o botão fica aqui embaixo. Se inscreve no canal, aqui a gente faz oposição todos os dias. E curte o vídeo também, porque ajuda muito. Agora vamos falar sobre a Casa 58. Há a suspeita, que algumas pessoas começaram a levantar isso, de que quem é o senhor Jair que estava na Casa 58? É o senhor Jair Renan Bolsonaro, que é o filho mais novo do Bolsonaro. Para quem não sabe, o filho mais novo do Bolsonaro, o 04, ele namorou a filha do assassino da Marielle. Não se sabe por quanto tempo, mas eles namoraram. Então, já fica mais uma suspeita sobre o Bolsonaro, que o filho dele namorou a filha do assassino, são vizinhos. O outro assassino, quando entrou no condomínio, disse que ia para a Casa 58. O porteiro, quando ele colocou ali na planilha a Casa 58, isso foi muito, mas muito antes da Marielle morrer, foram horas antes de se saber que isso tomaria proporção mundial, esse caso. Ele não sabia que era um miliciano assassino que estava ali na frente dele, dizendo que ia na Casa 58. Então, a versão do porteiro é incontestável. Ele colocou ali Casa 58. Ele não erraria justo nessa pessoa, justo no assassino da Marielle, ele errar e colocar a Casa 68 em vez da 65, ou 58 em vez da 65. Não ia. O filho do Bolsonaro, mais novo, também se chama Jair. E o porteiro disse em depoimento que falou com o seu Jair. A gente não tem o áudio porque o Bolsonaro cometeu um crime gravíssimo. É um crime gravíssimo, é um crime que não dá impeachment, esse crime dá prisão. E ele confessou que ele pegou os áudios antes da polícia chegar lá. Ele interceptou provas de um crime no qual ele é citado. E o fato dele interceptar provas do crime torna também suspeito de envolvimento nesse crime, porque se você é inocente, você não intercepta provas do crime. Pois bem, os porteiros, principalmente em locais de luxo, estão acostumados a chamar adolescentes filho do patrão, filho do dono da casa, de senhor. Então é bem capaz que o porteiro tenha dito seu Jair e seja o senhor Jair Renan, que é o filho mais novo do Bolsonaro. O fato do Bolsonaro ter reagido com tanto desespero no mesmo dia, acordou de madrugada, muita gente diz que ele já esperava aquela matéria da Globo, que ele já sabia que ele ia acordar de madrugada, colocar terno e gravata. Logo o Bolsonaro, que faz live até com camisa pirata do Palmeiras, ele ia colocar terno, gravata, levantar de madrugada na Arábia Saudita para fazer a live? Ou ele já estava esperando porque ele já sabia que isso ia sair? Pois bem, o fato dele estar tão desesperado é porque talvez ele esteja protegendo o filho dele que tenha sido citado. Outra coisa que não tem resposta é por que a esposa do assassino enviou para ele por WhatsApp uma foto dessa planilha com um endereço marcando ali, foi para Casa 58 nesse dia. Porque uma coisa é, muita gente pode pensar, talvez o assassino esteja querendo incriminar o Bolsonaro e por isso, mesmo que ele fosse para Casa 65, ele disse que ia para Casa 58. Tá, mas na hora que o porteiro liga pelo interfone para Casa 58, alguém ia ter que falar, o senhor Elcio pode entrar. Elcio, o assassino. Alguém falou, tanto é que ele entrou. O porteiro ligou na Casa 58. Agora, quem? O senhor Jair era o filho do Renan? E outra, por que o assassino iria incriminar o Jair Bolsonaro se, veja bem, se o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, deu emprego para o chefe da milícia que esse assassino trabalhava? Ou seja, o chefe do assassino teve emprego, não ele, mas familiares do chefe do assassino, trabalharam para o Flávio Bolsonaro. O chefe da milícia escritório do crime se chama Adriano de Nóbrega. A mulher e a esposa dele trabalharam muitos anos, no gabinete do Flávio Bolsonaro. E quando o Flávio Bolsonaro foi perguntado sobre isso, ele disse que eu não tenho nada a ver com isso é culpa do Queiroz. Perguntaram para o Queiroz, ele disse que a família estava passando por dificuldade. Realmente estava, já falei isso várias vezes, porque o Adriano de Nóbrega estava preso por assassinato na época. Veja bem, o tipo de gente que o Flávio Bolsonaro ajuda com dinheiro público. Então, não ia ter por que a milícia querer culpar um aliado, porque o nome disso é aliado. Quando você dá emprego a familiares do chefe de uma milícia que está preso para ajudar a família, é porque você
é aliado dele, não tem o que falar. Ah, a gente pode, o Flávio Bolsonaro pode dizer, não, o aliado dele então é o Fabrício Queiroz, não sou eu, porque quem era o chefe de gabinete era ele. Não cola, porque o Flávio Bolsonaro, ele homenageou 2 vezes o chefe da milícia Escritório do Crime na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a medalha de honra ao mérito mais importante que se pode conceder a alguém. 2 vezes. Em uma delas, o homenageado não foi. E você sabe por que ele não foi? Porque ele estava preso. Ele estava preso. E o Flávio Bolsonaro homenageou vários milicianos dessa milícia e da milícia de Rio das Pedras, que são mais ou menos conectadas, na Assembleia Legislativa. Então, o fato dele homenagear tantos milicianos, dele conceder homenagens a milicianos, já mostra que ele é aliado da milícia. Pode falar, não sei o que, é aliado. Não tem outra palavra para isso? Se eu, Thiago, começo a dar emprego para um bandido, para familiares do bandido, começa a usar dinheiro público para pagar isso, começa a fazer homenagens para outros bandidos da mesma gangue, eu sou o quê? Aliado da gangue. Então, se um político, um deputado estadual, no caso era o Flávio Bolsonaro, começa a homenagear vários da milícia, também é. Aí o irmão do Flávio Bolsonaro, que é o Jair Renan, seu Jair, ele namorava a filha do assassino, que também era da milícia. Quer dizer, eles não apenas eram aliados, como tinha gente da milícia que morava no mesmo condomínio, na mesma rua do Jair Bolsonaro, e as famílias eram conectadas porque os filhos tinham relações. Ou seja, tudo leva a crer que eles eram muito, mas muito amigos ao ponto de falar, vem morar no meu condomínio, vamos ser vizinhos, porque é muito estranho, seria muita coincidência. Outra coisa que também saiu hoje na mídia, claro que os envolvidos negaram, é que o Jair Bolsonaro teria dito para o Fabrício Queiroz, para ele jogar o celular dele no lixo. Joga o seu celular no lixo, apaga tudo que tem no seu celular, joga no lixo, compra outro celular e outra linha, muda até o seu número de telefone. Isso é obstrução de justiça também. Por quê? Porque o Queiroz tem o esquema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que é um esquema muito fácil de se provar, é só ver, falar com as pessoas. Tinha gente que estava contratada no gabinete dele que nem sequer sabia que estava contratado, ou seja, não era nem rachadinha, era inteirinha, eles embolsavam todo o salário da pessoa. E o Queiroz é o centro disso. Então o Bolsonaro, quando ele manda o Queiroz destruir o celular dele, ele está mandando o Queiroz destruir provas. Isso é obstrução de justiça. Veja bem, por muito, mas muito menos que isso, o senador Delcídio de Amaral foi preso. Por muito menos que isso, muita gente vai presa e fica anos e anos na cadeia. E o Bolsonaro está lá. O que me incomoda é assim, que as pessoas parecem que estão aceitando isso tudo. Não só os bolsominions estão gostando disso, eles são gado, eles têm cabresto. O que o Bolsonaro fala, eles fazem. Se o Bolsonaro cagar e falar que é comida, eles comem e comem felizes e falam que está gostoso. Mas tem muita gente na esquerda que está conformada com isso, é um conformismo, um derrotismo. A esquerda tem que parar de derrotismo, para de ser derrotado. A esquerda não pode ficar com esse derrotismo todo, falar, as instituições, o Rodrigo Maia não vai aceitar o impeachment do Bolsonaro, não sei o quê, temos que ir para a rua. Gente, para ir para a rua tem que organizar. Veja bem, organizar. Para organizar precisa o quê? De gente. Partidos políticos ou na União Nacional dos Estudantes, ou na CUT, ou seja, centrais muito grandes que têm voz para falar com milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas, para organizar e falar, no dia tal, vamos à rua e vamos fazer um protesto assim, assado, e falar com todas as lideranças. Então não adianta só reclamar nas redes sociais, tem que alguém organizar. Eu vejo muita gente de esquerda que é influente assim, que tem cargo, que é líder de partido político, que fica reclamando no Twitter, fica reclamando nas redes sociais, mas na hora de fazer não faz nada. Então, ou a esquerda começa a se organizar, eu falei aqui, falei 2 vezes já, pega, o PT tem 59 deputados, pega os 59 deputados do PT, junta com os do PSOL, com alguns do PDT, vai ter até gente do PSL que vai se juntar, do PSDB, vai lá todo mundo junto no Rodrigo Maia, entrega um pedido de impeachment e fala assim, esse pedido de impeachment está assinado por mais de 100 deputados, todos nós queremos impeachment do Bolsonaro por obstrução de justiça. E começa a fazer campanha nas redes sociais e organizar para o povo ir para a rua contra ele e ver se o Rodrigo Maia não assina. Que é muito fácil falar, já protocolaram mais de 20, o Rodrigo Maia não vai assinar.
Alguém pressionou o Rodrigo Maia? Alguém constrangeu o Rodrigo Maia? Ele está lá livre, leve e solto no meio de 512 deputados e ninguém o pressiona diretamente na frente de todo mundo e fala: ô, você vai fazer isso ou não? Porque você é responsável. Tá nas mãos dele, ele é responsável. Não adianta ficar entrando com petição na Procuradoria-Geral da República, pedir para o STF, eles estão alinhados ao Bolsonaro. O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ele, no comecinho do mandato dele, nas primeiras semanas, parecia que ele ia dar uma guinada contra o Bolsonaro. Inclusive, ele começou a apoiar o inquérito do STF, que está investigando as fake news bolsonaristas contra o STF, que quem produz fake news contra o STF é o Bolsonaro, é a turma dele. Ele começou a apoiar esse inquérito que a Raquel Dodge, a ex-procuradora, ela não apoiava. Então parecia que ele ia guinar. Do nada, ele virou um advogado de defesa do Bolsonaro. Em vez de ele investigar, ele virou advogado de defesa. Um exemplo, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ele arquivou a menção ao Bolsonaro sem investigar, porque ele disse que a perícia provou que o áudio não era o Bolsonaro e tudo mais. Ok. Só que a perícia não foi feita por peritos. O sindicato dos peritos disse: nós, os peritos oficiais, não fizemos essa perícia. Essa perícia foi feita pela promotora Bolsominion. Não falaram com essas palavras, né? Aquela promotora que era Bolsominion, que tem foto com um rapaz que quebrou a placa da Marielle, foram os promotores que fizeram a perícia em 2 horas. Em 2 horas. E só fizeram a perícia quando a matéria saiu na Globo. E, na verdade, a gente sabe que não foi uma perícia. Simplesmente chegaram e falaram assim: ó, aquele áudio não vale, vamos aqui tentar salvar o Bolsonaro. Foi isso. E o fato do Procurador-Geral da República não investigar, ele confiar numa perícia que não foi feita por peritos, ele nem ir a fundo nisso, mostra que ele está cometendo um crime de prevaricação. Da cadeia, num país sério, o Bolsonaro já estaria afastado, já teria renunciado. Imagina um assassinato, Estados Unidos, um assassinato, o vizinho do Donald Trump mata alguém e descobre-se que o Donald Trump pegou as provas que poderiam incriminá-lo antes da polícia chegar lá. Gente, ele renuncia no mesmo dia, ele foge do país no mesmo dia se ele não quiser ser preso, porque ele vai preso na hora. Ele vai ser obrigado a renunciar, porque o impeachment lá é questão de dias para ele ser impeachmentado, para ele ser derrubado e preso. No Brasil, não. Aí se depois descobre-se que um procurador não investigou nada e tentou salvá-lo, o procurador vai preso junto. E no Brasil não, o Augusto Aras está assim. E aí eu vejo muita gente nos partidos de esquerda dizendo: não, nós estamos protocolando aqui um pedido para a Procuradoria-Geral da República investigar. Gente, o cara está alinhado com o Bolsonaro, está comprado pelo Bolsonaro, o senhor Augusto Aras, vendido para o Bolsonaro. Não sei nem qual é o termo. Eles estão juntos, ele trabalha como advogado do Bolsonaro. Para quê que vai ficar perdendo tempo, gastando papel para fazer petição para ele? O correto é chegar, pegar todo mundo, toda a esquerda, quem tem cargo, quem pode ir lá no Congresso todos os dias e constranger o Rodrigo Maia, porque é ele quem tem que dar prosseguimento a um dos mais de 20 processos de impeachment já protocolados contra o Bolsonaro, ou fazer um novo pedido, protocolar um novo pedido de impeachment assinado por alguns parlamentares, ou por vários, ou por um só, não importa por quem, falando: é obstrução de justiça, ele confessou. E aí, constranger o cara em público, ir lá todos os dias, vários parlamentares, fazer campanhas, falar: ó, gente, é o Rodrigo Maia, colocar, todos os deputados têm um ou dois assessores que fazem memes para eles, ou que fazem arte para eles, para divulgar as coisas divulgar o que eles fazem no mandato. Isso é comum, todos têm. Pegar esses caras e falar assim: agora vai fazer meme para cobrar o Rodrigo Maia. Vai falar: ô Rodrigo Maia, por que você não aceita o impeachment? O Bolsonaro confessou, e começar a jogar isso, todo mundo, todos fazerem isso. Fazem, não fazem. E olha, é só organizar. Não demora, eu acho que nos grupos de WhatsApp dos líderes da esquerda, não demora meia hora para se organizar isso direitinho. Não demora tanto assim, não. Parece que eles estão esperando alguma coisa maior. Mas, gente, maior do que uma obstrução de justiça num crime de assassinato não tem. Se o Bolsonaro não cair agora, acabou o Brasil, gente. Acabou. Já pode falar, é uma ditadura, porque nós temos um presidente envolvido num crime de assassinato em que ele obstruiu a justiça e ninguém faz nada, e a oposição não faz nada, e ninguém tenta sequer constranger o presidente da Câmara dos Deputados para que ele dê seguimento a um processo de impeachment. Porque uma coisa é ele dar seguimento e o Congresso não aprovar o impeachment. Aí já se sabe de quem cobrar, porque lá é votação nominal, você já sabe quem são os bandidos.
Outra coisa é ele não dar seguimento ao processo de impeachment e ninguém fazer nada e todo mundo achar que está normal e ir lá no Twitter e falar eu quero impeachment do Bolsonaro urgente, mas não faz o trabalho, que é protocolar. Então, gente, gostou do vídeo? Curte e compartilha. Falou!